Shalom, shalom, bom dia, boa noite, boa tarde. Seja muito bem-vinda, você que está entrando nessa live. Já estou entrando dizendo bom dia para quem está assistindo no bom dia. Boa tarde para quem está assistindo numa boa tarde. Boa noite para quem está assistindo numa bela noite. Glória a Deus, você que está vendo a gravação, você também é amada. Sinta-se abençoada e acolhida aqui nessa live em nome de Jesus. Sejam bem-vindas, vocês que já estão entrando. Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Sinta-se abraçada pelo Eterno em nome de Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Ele descansa. É dizer do Senhor, Ele é meu Deus, aleluia, o meu refúgio, a minha fortaleza. É assim que nós nos posicionamos. Nós dizemos do nosso Deus isso. Nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, aleluia. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Joseni, shalom, shalom. Fátima Lemes, shalom, Deus abençoe. Jucimara Brito, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus Cristo. Caio, alguma coisa aí, Amanda. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Deus, Ele não vai deixar que o inimigo roube a sua paz. Se posicione em nome de Jesus Cristo. Você está sendo chamada para se posicionar como intercessora e declarar em nome de Jesus que a sua família está guardada debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Estamos aqui para mais uma live, hoje em um horário um pouco diferenciado. Estamos aí em alguns momentos transitórios, mas o Senhor é poderoso, Ele é o mesmo, aleluia. E Ele está aqui para nos trazer discernimento, em nome de Jesus. Ele guarda a nossa casa e nós não podemos parar, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença nesta hora para Te agradecer, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Nós ofertamos a Ti, Senhor, esse tempo, Pai, e queremos declarar o Teu governo acima de todas as coisas, Senhor. Acima de tudo, acima de todos, Tu és o único Deus que tudo pode. Nenhum dos Teus propósitos podem ser impedidos. A Tua presença, meu Pai, é isso que nós estamos aqui buscando, meu Pai, a Tua direção sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa maternidade, Senhor. Quantas batalhas nós temos enfrentado, quantas lutas, meu Senhor, para exercermos, Pai amado, com fidelidade esse papel. Ó Deus eterno, vivendo na essência da Tua palavra, Senhor. O quão desafiador é, Pai amado. Ó Deus, nesse tempo, Senhor, nos últimos dias da Tua igreja aqui na terra, Senhor, levarmos os nossos filhos para o Teu altar, Senhor. Ó Deus eterno, quantas batalhas travadas temos enfrentado na cultura, de todos os lados fomos atacadas, meu Senhor. Mas hoje, meu Pai, nós estamos aqui para buscar força, renovo em Ti, porque nós cremos que Tu és a nossa direção. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e debaixo desta verdade nós estamos nos posicionando para viver, Pai, constantemente debaixo do Teu favor. Eu creio que o Senhor está guardando os nossos filhos, e nós colocamos agora, Pai, conforme esta canção, todos os nossos familiares debaixo das Tuas asas, toda a nossa parentela, tudo aquilo que leva o nosso nome. Pedimos que o Senhor libere os Teus anjos neste tempo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para guerrear em nosso favor e nos conceder vitória segundo a Tua preciosa vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro pedindo ao Senhor, toma direção e fala conosco, Pai. Nos direciona, Senhor, nos coloca no centro da Tua vontade. Deus, nos dê estratégia, nos ajude, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Tua presença nós não damos conta, Pai, de dar um passo sequer. Nos ajuda, Pai, em tudo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Louvado seja para todo sempre esse Deus. Seja muito bem-vinda, mulher de Deus. Shalom, shalom, boa noite. Você que chegou aí depois, seja muito bem-vinda. Em nome de Jesus, já clica no aviãozinho aí e vamos compartilhar essas lives, né? Vamos ser também ministras aí do Evangelho através dessas lives. Deus, Ele nos usa de maneiras diferentes. E esse é um tempo que o Senhor tem nos levantado para isso,
Hoje eu estou aqui para falar um pouco com vocês. Na verdade, eu vou fazer uma live bem rápida, o mais rápida que eu conseguir. Daqui a pouquinho eu estou com compromisso na igreja, então eu preciso fazer essa live. Eu não poderia deixar de fazer. Essa live aqui era para acontecer pela manhã, porém, né, como vocês sabem, eu compartilhei lá no grupo. Quem está no grupo lá das Sábias e Posicionadas, se você não está, você pode entrar, entrando lá pelo direct, pela bio, pela bio você pode encontrar lá o grupo DESP, o grupo das Sábias e Posicionadas, onde tem lá escrito Detox Espiritual. Esse é o trabalho que nós temos feito nas redes sociais. Então, o que acontece? Hoje eu tive compromisso pela manhã, eu tive um médico marcado, eu não poderia deixar de ir, então hoje foi o único horário que eu consegui encaixar aqui na minha agenda, e eu vim aqui falar com vocês rapidinho sobre jogos perigosos. Eu vim falar um pouco sobre iniciação na guerra espiritual. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui. É um voto que eu fiz ao Senhor, em que estaria fazendo 365 lives. Então, hoje nós estamos já fazendo 94 lives, ou seja, desde o primeiro dia do ano de 2025 que nós estamos aqui. Então, já estamos aqui há 94 dias, né? Finalizando hoje aí 94 dias do ano de 2025. E hoje nós vamos falar sobre esse tema extremamente atual e muito importante e urgente, né? Diga-se de passagem. São os jogos. A importância dos jogos na infância e como é que os jogos eles podem se tornar portais espirituais, tanto para o bem quanto para o mal. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender algo. É uma verdade muito importante que eu aqui, enquanto educadora, que estive em sala de aula por muitos anos, eu preciso defender aqui os jogos no processo educativo. Eu preciso passar para vocês uma mensagem, porque eu não quero que vocês entendam que os jogos, de toda forma, eles são negativos. Não, eu quero que você entenda algo. Nada é neutro. Então, olha só, esse copo aqui, ou seja, essa taça aqui não é neutra. Essa taça, ela recebe algo. A partir daquilo que ela recebe é que ela vai demonstrar o seu conteúdo. Então, aqui dentro tem água. Então, essa taça aqui, ela está cumprindo um bom propósito. Mas dentro dessa taça aqui poderia ter veneno. Entende? A taça, ela não é neutra. Ela mesmo sendo vazia, quando ela é manipulada por alguém, então significa dizer o quê? Que tem algo que rompeu com aquela, entre aspas, neutralidade. Ela existiu por algum propósito, para ser preenchida por algo. Agora, é quem colocou que vai fazer a diferença. Então, é a manipulação, é a mesma coisa. O jogo, ele não é um jogo. O jogo não é vazio. Não existe nada vazio. Ele foi feito para algum propósito. Então, o que foi que preencheu aquela ideia? Então, quem preencheu? O que está por trás? Qual a influência que está por trás disso? Então, é nisso aqui que você já tem que entender, porque às vezes a gente vai chatando tudo como ruim, como negativo, como demônio, e também não é desse jeito. Nós temos que ter discernimento para separar as coisas. Agora eu tenho que entender uma coisa. Se essa taça aqui, ela foi feita no reino das trevas com a intenção, se o material dela foi pego, foi todo criado lá dentro no reino das trevas com a intenção de levantar altar para Satanás, é diferente. Essa taça, ela já vem contaminada. Então não tem como eu pegar uma taça que ela foi feita já com esse fim, com esse propósito, e eu simplesmente pegar e orar e dizer que vou passar o óleo ungido e passou pela minha mão, tá abençoado. Não é assim que as coisas funcionam. Aquilo que é de Deus, aquilo que é do diabo é do diabo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você entendeu isso aí? Então são chavinhas que nós precisamos ter nas mãos para a gente saber discernir e para a gente saber tomar um posicionamento também, para que a gente não fique feito marionetes na mão dos outros, né? Porque o inimigo muitas vezes ele vai usar também a manipulação. Eu quero que você entenda que você tem que ter discernimento. Então é pelo Espírito Santo, é pela verdade que liberta, é pela palavra que você vai discernir. Você precisa ver a origem das coisas. Você precisa conhecer a história das coisas, o processo de iniciação, como foi que aquilo iniciou, de onde veio a ideia, quem é a pessoa que teve ideia, que é para você entender a influência que tem por trás daquilo ali, porque não existe nada neutro nesse mundo, esqueça isso. Nada é neutro.
Boa noite, Josi Andrade. Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá. Eu preciso falar aqui sobre os jogos, porque de forma positiva também, porque os jogos, eles fazem parte do universo das crianças e dos adolescentes. Então, os jovens, eu só quero falar os jovens, os jogos, ele tem uma função didática. Então, quando eles são bem escolhidos, eles podem ser ferramentas poderosas de aprendizagem, de criatividade, de aguçar a memória, de estratégia de aprendizado, para fazer a criança, o adolescente entender melhor conteúdos, então para desenvolver melhor e até mesmo dentro do processo de construção de vínculos familiares. Porque quando a gente pega os jogos que você pode jogar junto com a família, você cria um vínculo aí com a outra pessoa. Então, os jogos são ferramentas poderosas. Agora, eles podem ser usados para o bem e para o mal. E vamos entender, existem jogos e jogos. Eu preciso ter discernimento sobre quais os jogos que realmente são saudáveis. Então, existem sim jogos educativos, jogos interativos e jogos saudáveis. A questão é, o reino das trevas, ele está usurpando de jogos até mesmo aparentemente saudáveis. É aquilo que eu sempre falo. O inimigo, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar algo como uma grande verdade, algo que é muito bom, e ele vai dar umas pingadinhas de suas mentiras, colocando umas gotinhas do seu veneno naquela grande verdade. Então, aparentemente, mas pastor, isso aqui é muito bom, isso aqui é positivo, está escrito na palavra, mas veja que no meio vai ter alguma coisa que vai distorcer. Então, se tem alguma distorção, é o veneno que foi colocado na panela, a morte está na panela. Lembra dessa passagem lá do profeta Eliseu? Então, vamos lá. Jogos, eles podem estimular o raciocínio lógico, eles podem ajudar a desenvolver a coordenação motora de uma criança. Eles ensinam, por exemplo, idiomas, matemática, ciências. Eles trabalham também a cooperação e eles trabalham também a resolução de problemas, além de ajudar na superação de desafios e também no desenvolvimento socioemocional da criança, do adolescente. Então tem alguns exemplos aqui, dependendo do que tem por trás. Jogo de tabuleiro, quebra-cabeça, jogo de memória e alguns jogos digitais cristãos também, que são excelentes aqui quando acompanhados e quando dosados com sabedoria. Porque a questão aqui é a forma que vai ser usada, o vício. Então, a partir do momento que o jogo me domina, seja ele bom ou ruim, então, o que é que vai acontecer? Entrou o vício, então o problema está aqui, porque às vezes não é o jogo em si, é o vício, ou seja, a falta do domínio próprio. E nós temos já que instruir a criança, porque a Bíblia diz que a criança por si só ela é tola, ela não consegue ter autocontrole, ela está em processo de aprender a ter autocontrole. Então nós temos que ensinar, trazendo limites para a criança. Então muitas vezes a gente vê o quê? Famílias que querem se ver livre da criança e coloca a criança lá no jogo e que a criança fique lá presa no jogo o dia todo, ou a criança acaba se viciando, porque em que outro espaço que ela vai ter de interação com a família? Não tem. Então ela acaba sentindo ali um acolhimento naquele jogo, então ali ela fica presa e o inimigo ele vai usar dessas oportunidades, dessas brechas abertas para trazer prisão espiritual na vida dos filhos. Vamos vigiar em nome de Jesus. É só falar de jogos educativos que as pedagogas começam a se manifestar. Olha só, a Joseni já falou aqui, já usei muitos jogos em minhas aulas, tá vendo? É forte isso aqui, muito bom. Então, são jogos aqui que são excelentes, mas precisam ter um acompanhamento. Agora, aqui entra o alerta do Espírito Santo, como eu estou falando para vocês, porque nem todo jogo é inofensivo. Então, assim como os jogos eles podem ser usados para edificar, eles também podem ser usados para se tornar aí uma ferramenta do inferno. Para quê? Para manipular, para contaminar, para destruir a identidade espiritual de nossas crianças. Então, em todos os aspectos falando. Então, o inimigo, ele é intencional. Se nós formos intencionais na mesma intensidade que o inimigo é para cumprir os seus propósitos, ele não conseguiria ganhar tantos territórios. Mas muitas vezes nós perdemos a intencionalidade, nós perdemos a intensidade, nós perdemos a essência, estamos distraídos com outras coisas. O inimigo aproveita
nesses momentos, ó, para entrar e causar destruição. Aqui, essa live é um chamado para vigilância, para um despertamento. Então, existem jogos, por exemplo, aqui, que estimulam violência extrema, prazer no sofrimento do outro. Então, imagina uma criança que ela é exposta a um cenário em que ela está o tempo todo vendo aquilo ali, vai gerar dentro dela isso. Então, isso é uma consequência. Isso é muito sério. Existem jogos também que trazem conteúdos ocultistas, com magias, feitiços, pactos, invocações e símbolos demoníacos. Então, isso aqui, você não pode também chegar para a criança e dizer, você não pode assistir, não. Não é que vai dizer não pode. Você tem que ensinar a criança para que ela entenda o que pode e o que não pode. Você tem que falar para ela, dependendo da idade, você, aos pouquinhos você vai inserindo isso na cabecinha dela. Mesmo ela muito pequenininha, você tem que ir instruindo. Então, você vai dizer, tem isso aqui, que isso aqui é feio, é do mal. Aquela criança que já entende o que é o ocultismo, começar a falar sobre questão de magia, de feitiço. Mas o problema, sabe o que é? Que muitas vezes o adulto aceita essas coisas aqui tudo como normal. Agora, uma coisa é a construção do meu cérebro, que já está maduro, que já está formado. Outra coisa é a construção do cérebro da minha filha, por exemplo, que tem 11 anos de idade, e ela está ainda em processo de formação, principalmente da sua identidade. Então não é chegar e entregar lá na frente da TV, lá no videogame, seja lá o que for, e deixar lá. Tem que ensinar, tem que mostrar, tem que explicar o que é, mostrar as consequências, mostrar os problemas, trazer a criança para a realidade, para que ela veja que o mundo não é apenas de jogos, porque hoje, a realidade das crianças, dos adolescentes e pré-adolescentes, até mesmo jovens, é essa aí, onde muitas vezes a criança acha que o mundo dela se resume a isso, a jogos, porque ela nasceu nessa era. Então tudo é isso, só que a gente tem que estar trazendo o discernimento, Então existem jogos também que promovem perversões sexuais, deturpação de identidade sexual também, de identidade espiritual, e aí precisa ter discernimento e muita vigilância. Essa live é para isso aqui, tá? Existem jogos também que vão induzir automutilação, suicídio, dependência emocional e dependência espiritual. Olha que sério isso aqui. E muitas vezes os jogadores, ficam expostos, e quando vai ver, os filhos estão lá o tempo todo inseridos, já mergulhados naquilo, e a família não percebe. Quando vai ver, já está no extremo. É o que eu digo, às vezes só vai vir com um problema para o pastor, para o profissional, quando já está o negócio fora do controle. Então, tem que ter discernimento, tem que ter atenção. Aqui a palavra é essa, atenção total. Nós estamos em tempo de ataque espiritual sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre as crianças. Então, nós temos que prestar bastante atenção. E eu estou trazendo aqui para você, durante todas essas lives, eu estou sempre falando, existem ataques e ataques espirituais que acontecem, que são lançados exatamente naquele devido tempo e afetam a todos. Não é somente a mim. Quando o ataque espiritual vem, por exemplo, nesse tempo que o Deus da guerra está atacando a humanidade, não é somente sobre mim que vem sobre os meus filhos também, vem sobre o meu casamento, vem sobre as minhas finanças, vem sobre todas as áreas. Agora, uma vez que eu identifico o ataque espiritual, eu me posiciono da maneira correta para que eu venha estar tendo discernimento e agindo conforme a direção do Senhor para a minha vida. Então, eu quero que você tenha isso aqui muito claro. Então, esses jogos também, eles funcionam como verdadeiros portais espirituais que abrem brechas para esses ataques malignos. Então, vamos ter discernimento sobre tudo isso aí. Porque muitas vezes essas coisas acontecem enquanto o filho, enquanto a filha está ali, quietinho, pertinho da mamãe, pertinho do papai, sentadinho no sofá, com fone de ouvido, sendo discipulado pelo jogo. Olha que sério isso aqui. Quantos estão sendo discipulados pela televisão, pelo jogo? E nós temos que ter esse discernimento aqui. Por isso que Deus, ele me levantou aqui para eu trazer essa live para você como um chamado de Deus para que você venha acordar. Então, esse mês nós estamos trabalhando no quarto do filho. Então, eu quero trazer para você despertamento, discernimento, para que você possa se posicionar como intercessora, como guardiã e como profeta da sua casa.
Então vamos aprender aqui como é que nós vamos identificar esses jogos perigosos. Vamos aprender aqui como lidar com os filhos, né? Nessa desconstrução e, acima de tudo, como blindar a nossa casa com oração, com discernimento e com ação prática. Eita, meu Deus do céu. Ó, essa daí de cima não. Essa daí de cima não. 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 Depois a gente conversa sobre isso. Não é o momento. Então veja bem, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim, ó, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Então são anjos dominadores, hostes espirituais da maldade que estão guerreando nesse tempo contra nós e nós contra eles. Então hoje nós precisamos enxergar, e eu profetizo e declaro isso em nome de Jesus, que eu e você nós vamos enxergar com os olhos do Espírito aquilo que tem tentado se esconder por trás aí de uma diversão inocente, de tantas diversões que os nossos filhos acabam sendo as vítimas. Então eu quero que você já pegue o seu caderno aí, já vá anotando aí, porque em nome de Jesus Cristo nós vamos trazer aqui esse tema tão urgente e que muitas vezes tem passado desapercebido dentro dos nossos lares, que são esses jogos eletrônicos, e como é que eles podem abrir portas para batalha espiritual na vida dos seus filhos. E aí quando seus filhos estão dentro do campo de batalha, completamente sem armadura, porque ele está completamente fora da palavra. A armadura é o que? É salvação, a armadura é justiça, a armadura é verdade, a armadura é evangelho, a armadura é o evangelho da paz, né? A armadura é fé e a armadura é palavra de Deus. Então, são 6 partes aqui dessa armadura. Na cabeça tem a salvação, no peitoral tem a justiça, na cintura tem a verdade, nos pés as boas novas, né, do evangelho da paz, em um braço tem a fé, que vai ser o escudo, e no outro braço tem a espada, que é a palavra de Deus para atacar. Então não adianta ter fé, o escudo e a espada, se você vai, vou proteger aqui com o escudo e vou atacar com a espada. Em um campo de batalha, os ataques vêm por trás, o ataque vem do lado, e se não tiver a justiça, o que é que vai acontecer? Vai ser atacado no peitoral. Acerta o coração, vai acontecer o quê? Vai morrer. Entende? Então, os nossos filhos acabam entrando em batalhas espirituais. E muitas vezes nós também. Quando nós assistimos aqui, ontem nós fizemos a nossa live com a Kátia Alencar, ela falou sobre os desenhos, sobre os filmes, e a gente está trazendo aqui muito numa linguagem criança, porque a gente está tratando aqui do quarto dos filhos, falando dos filhos. Mas quando nós entramos também para assistir, para participar desses jogos também, nós estamos também abrindo portas para a batalha espiritual. E às vezes nós entramos em batalha espiritual porque nós assistimos certos filmes, participamos de certas coisas e depois nós não entendemos o que é. Porque a gente está achando apenas ali que é um simples entretenimento, que é uma diversão e tal, inocente, mas não é desse jeito. Nós não estamos aqui ao léu, a ver navios. Nós temos que estar vigilantes. A Bíblia diz que nós temos que estar orando e vigiando em todo o tempo. Nada é neutro. Exatamente isso. Então, jogos eletrônicos podem abrir portas, podem ser os portais, né? O caminho aberto aí para a guerra espiritual. E a Bíblia nos alerta muito bem. Então, muitos jogos, mesmo aqui que aparentemente inofensivos, eles carregam mensagens ocultas, símbolos de pactos, violência exagerada, né? Invocação de espíritos, práticas do ocultismo. Então, quando o jovem, a criança, o adolescente ou até mesmo o adulto está acessando aquilo ali, as portas, os portais espirituais estão sendo abertos e acontece, se você está assistindo uma cena de um ritual, então, se a sua casa não estiver blindada no Espírito Santo, o que vai acontecer? Pode acontecer daquele ritual abrir um portal para aquele ritual ser feito, aberto ali na sua sala.
Então, imagina só, você é um servo de Deus, assiste um negócio desse, sem a armadura, sem a proteção, e de repente está sendo ali atacado, e depois começa a acontecer um monte de coisa. A gente tem que prestar atenção nos ataques espirituais, em relação aos ataques espirituais, o que foi que nós acessamos antes, o que foi que nós vimos antes, os acontecimentos de antes. Porque às vezes os ataques vêm por causa de seta maligna, brechas que foram abertas. Então nós precisamos ter esse discernimento em nome de Jesus. E lamentavelmente isso tem afetado diretamente a mente e o espírito das nossas crianças, dos nossos adolescentes e, por que não dizer, dos jovens e também dos adultos. Então eu quero trazer aqui para você, inclusive, minhas amadas, no livro da Kátia, vai ter um capítulo aqui que vai falar sobre os jovens. Sobre os jogos, gente. Você quer falar jovens? É sobre os jogos. Preste atenção aqui o título, ó. O submundo dos jogos de videogames e RPG. Então, aqui são tipos de jogos, né? Então, aqui eu tava olhando, que eu não cheguei ainda nesse capítulo, mas eu tava olhando que tem várias informações, inclusive o que eu trouxe aqui, não trouxe aqui do livro dela, porque eu não cheguei ainda a essa parte. Eu tô lendo o livro aos poucos. Então, você precisa entender que você precisa se munir de ferramentas que vão instrumentalizar você para você combater. O conhecimento é a arma. Lembra que eu falei que uma das partes da armadura é a verdade? A verdade, ela vai sustentar toda a armadura. Então, como é que você vai acessar a verdade se não for pela porta do conhecimento? Porque a Bíblia diz, ó, conhecereis. Conhecereis o quê? A verdade. Para você ter a verdade na sua mão, você tem que ter conhecimento dela. Então você tem que entrar pelo portal do conhecimento para você adentrar a verdade, se apropriar da verdade. Então vamos lá, querida, porque nessa parte aqui que eu quero falar para você agora, eu quero falar sobre os distúrbios causados pelos jogos eletrônicos, e eu quero também falar sobre a manipulação mental e espiritual que esses jogos provocam na vida dos seus filhos. Então vamos entrar aqui nessa parte, ó. Talvez aí seja aí uma das partes mais importantes aí para o nosso papel, como mães, como intercessoras, como atalaias da nossa casa. Hoje nós precisamos entender que os jogos, eles estão presentes. Então nós não vamos conseguir tirar, até certo momento pode ser que a gente ainda consiga ter um equilíbrio ali de estar trazendo ajuste, mas é nesse momento inicial, onde a guerra espiritual está se iniciando, que nós temos que implantar na mente, no coração dos nossos filhos, a verdade da palavra de Deus, para que os nossos filhos saibam tomar decisões assertivas por ele mesmo. Então, muitas vezes você vai ver que o inimigo ele vai agir de uma forma silenciosa. Ele mudou a tática. É a fase do ataque dele é essa aqui, de agir silenciosamente. Hoje você não vai ver muitas manifestações aí, não. Você vai ver o inimigo agindo silenciosamente, só que esse silenciosamente tem atacado milhares de crianças e adolescentes. Então, esse distúrbio aqui, que o excesso, o uso excessivo de jogos traz, que eu vou mostrar para vocês aqui, são distúrbios aqui reconhecidos pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, e recebeu o nome aqui, por exemplo, de transtorno de jogos eletrônicos. Tem outro nome aqui, gente, que é em inglês, e tem alguns nomes aqui, inclusive, que vão vir em inglês, e eu ainda não destravei essa área aí. Mas, enfim, o transtorno dos jogos eletrônicos, ele é caracterizado por perda de controle sobre o tempo e sobre a questão da frequência do jogo. Então, aqui, ó, perder o controle sobre o tempo, então fica atenta. Então, já pode estar desenvolvendo aqui um transtorno que o inimigo já está, ó, manipulando, usando, fazendo a pessoa perder completamente a noção. Crianças, elas já não têm noção de tempo por si só. Dependendo da idade, a criança não tem uma noção de tempo. Ela acha, pra gente já tem sido desafiador. Por quê? Porque a palavra de Deus fala sobre o príncipe do poder do ar. O Deus do século não é o Deus com D maiúsculo, é um Deus minúsculo, é uma entidade. Então, o Deus do século domina esse tempo. Então, você vai ver que o inimigo, isso é tão real que eu trago para você sempre a manipulação que o inimigo trouxe sobre o calendário, a manipulação que o inimigo trouxe em relação aos horários e tantas coisas aí ao longo da história. Quem já me acompanha aqui há algum tempo já está
pegando aqui o que mais ou menos eu tô falando. Então, aqui já tem uma manipulação em cima disso aí. Tem um principado, inclusive, né? Tem um trono maligno, que a regência dele é exatamente em travar o tempo. Travar o tempo ou acelerar o tempo. Agora, acelerar o tempo para quê? Para que você fique ali, ó, fazendo, rodando naquela corrida de ratos, fazendo, e você não avança, não prospera, não cresce, e depois você se cansa e tem a sensação que não saiu do lugar. Agora, quando se fala aqui da questão dos jogos, é aquele descontrole do tempo, em que você não tem noção da hora. A hora passa, a pessoa fica ali na frente do jogo e passa tantas horas, tipo, nem percebi. Então, são estratégias do inimigo aqui para trazer perda de controle. Então, esse transtorno, ele é caracterizado por essa perda de controle sobre o tempo e em relação à frequência do jogo, em relação também à prioridade dada aos jogos acima de outras atividades da vida. Então, criança que já está assim, dando essa prioridade, então a gente vê que é um mal que está atuando na humanidade, que a gente vê assim, adultos também agindo assim, não apenas em relação somente a jogos, mas também a outras coisas. Então, caracteriza também aqui pela continuidade ou o aumento do uso, mesmo diante de consequências negativas. Então a pessoa está vendo que não está fazendo bem, mas ela continua, porque ela já está viciada. E os prejuízos são devastadores. Eu trouxe aqui apenas alguns deles e que você precisa estar atenta, porque se isso estiver acontecendo com o seu filho, você já tem que ligar a anteninha, que na verdade já era para ter ligado antes, né? A anteninha da atenção. Então é necessário aí ter esse discernimento. Deixa eu ver aqui que eu tô vendo nos comentários. Ó, deixa eu ver aqui se mais acima fala alguma coisa. A cosmovisão de uma mãe deve ser primeiramente espiritual, com toda certeza. Ó, o menino começou a jogar, ó, o tal do Free Fire, né? É muito violento. Ele tá com transtorno de personalidade, acha que pode imitar o jogo na vida real e ser extremamente perigoso, com certeza. O meu já não dorme por causa do celular, ó, já tá viciado, já tem um transtorno aqui, aí, e isso é muito sério, né? Então, os prejuízos aqui, alguns que eu trouxe, ó, isolamento social, queda no rendimento escolar, desregulação do sono, olha só. A Gi falou aqui que o dela já não dorme por causa do celular. Ansiedade, irritabilidade, depressão, agressividade, perda de vínculos familiares, perda de vínculos de amizades, dificuldade de concentração, dificuldade de raciocínio lógico, rejeição de regras, limites e autoridades. Olha quantos males que eu estou trazendo aqui, entende? Então, quando isso vira um vício, a criança ou o adolescente, ele entra em um estado de possessividade digital, onde ele se sente vivo no mundo virtual. Então é como se ele deixasse de pertencer ao mundo físico e na cabeça dele o mundo físico fosse um mundo virtual. E a vida real acaba se tornando uma vida sem graça, uma vida sem sentido, e isso aí é sintoma espiritual. Então você precisa se despertar. Para que o seu filho não chegue a esse estado, você precisa se posicionar hoje. Eu sei que em alguns momentos os filhos não vão gostar. Criança nenhuma gosta de limite, nós não gostamos. A verdade é essa, nós nos acostumamos aos limites, porque hoje nós temos uma maturidade, hoje nós temos o nosso cérebro racional, que ele compreende por causa da sua maturidade. Mas a criança, pelo fato de o cérebro dela não estar completo, então ela não vai entender, ela não vai gostar de limite. Ninguém gosta quando impõe limite, porque parece que está colocando regra, está tirando a minha liberdade. Então é comum você ouvir os jovens, os adolescentes dizer: ah, mas aqui é a minha privacidade, não se meta na minha vida. Quantas crianças não se metam na minha vida, fica se metendo na minha vida? Só que ele não consegue pagar as contas dele, não consegue sequer pagar a comida que come, a moradia onde dorme, e aí não quer que se meta na vida, porque não está entendendo. A gente também teve essas crises, e ok, mas aqui qual é o posicionamento? Vamos deixar passar? Oh, tadinho do bichinho, deixa ele. Ai, vamos ser passivas? O Senhor vai cobrar.
O Senhor vai cobrar a alma dos nossos filhos das nossas mãos, porque Ele nos colocou como autoridade sobre os nossos filhos. Nós somos autoridade. Por quê? Porque nós viemos antes dele e foi de nós que eles foram gerados. Então, eu vou trazer aqui também alguns diagnósticos, né? Alguns diagnósticos e sintomas aqui. Então, o diagnóstico, muitas vezes, ele é clínico, ele é feito por psicólogos, ele é feito por psiquiatras. Então, você tem que entender isso aí, porque o profissional é ele o único capaz de dar o diagnóstico. Só que você já consegue perceber o diagnóstico pelos sintomas. Só de eu dar aqui algum desses sintomas aqui, você já pode ter uma noção que não é normal. Só que para você entrar em um processo de uma tratativa, você tem que ter um diagnóstico. Então, como é que você vai fazer? Você não pode medicar. Então, você vê que isso o mundo está tão perdido, a própria ciência tão perdida em relação a isso aí, que isso aí muitas vezes tem uma máfia por trás também, tem a questão da industrialização, da indústria farmacêutica envolvida, tem muita coisa envolvida nisso aí. Então, muitas vezes você vai ver que por qualquer coisa, existem profissionais que vão diagnosticar com isso e aquilo outro para medicar. Para quê? Porque por trás tem, né? Lamentavelmente a gente sabe que existe isso, mas nós temos que ter discernimento, porque nós temos que olhar com os olhos espirituais. Olhar com os olhos espirituais, queridas, não significa dizer que você nunca vai levar o seu filho no psicólogo. Olhar com os olhos espirituais não significa dizer que é pecado levar para o psiquiatra, porque por muito tempo a igreja acreditou que não precisava desses profissionais, que o psicólogo é Jesus e que é falta de Deus, que é jejum, que é oração. E nem sempre é isso aí. Nós temos que ter discernimento e é o Espírito Santo que vai revelar. É o Espírito Santo que vai nos trazer discernimento, porque nós temos que entender que muitas vezes é uma opressão, muitas vezes é uma influência demoníaca. Então nós temos que ter esse discernimento para que tenhamos o posicionamento correto. Agora, você tem que ter um posicionamento como mãe. O que a gente vê, nós que somos educadores, que lidamos aí por muito tempo por essas questões, o que a gente observa? Que o inimigo se aproveita, sabe de quê? Da passividade dos pais, da omissão dos pais, da ocupação dos pais com outras coisas e do não dar atenção. E isso é o quê? Orfandade espiritual, orfandade emocional, orfandade em todos os aspectos, ou seja, é omissão. Olha só, o meu tava alucinado. Ficava nervoso, aí levei no psicanalista, ele encaminhou para o psiquiatra, ele passou uma medicação, mas ele não toma. Diz que estão querendo ficar ele? Não entendi isso aqui, é questão aqui dos corretores. Olha só, mas é exatamente isso, a mente dominada. Aí comecei a orar, porque comecei a ver que eu precisava orar mais por ele. É isso mesmo. Então, quando a gente entende aqui, eu vou marcar outro psicanalista de novo, porque a conversa com ele aqui ainda está sendo gerado. Então, preste atenção nisso aqui, que a oração, ela vai ser uma excelente ferramenta, mas a gente não pode ficar somente, né? É espiritual. E muitas vezes tem questões clínicas também aqui, e você precisa ir para esses médicos. Agora, o ideal é que você procure profissionais que tenham uma mentalidade cristã. Para quê? Para que venha te ajudar em todos os aspectos, né? É o ideal. Muitas vezes a gente não acha, lamentavelmente, né? Então, deixa eu falar aqui para vocês, por exemplo, se o adolescente joga mais de 4 a 6 horas por dia, então já tem aqui, um pré-diagnóstico, e lógico que vai ter sintomas. Se há sofrimento emocional causado pela ausência do jogo, então já dá para você diagnosticar por isso aqui, já dá para você ter uma noção. Se há agressividade quando o jogo é interrompido, olha só, se há prejuízo em outras áreas da vida, e se o jogo se tornou aí a principal fonte de prazer e de sentido. Hoje as crianças, se vacilar, não quer mais interagir com outras crianças, quer ficar cada uma no seu mundinho, achando que não tem nada para fazer, que é isso e aquilo outro. Então nós temos que estar sempre mostrando possibilidades para os nossos filhos e também incentivando eles para que eles gerem, para que eles criem essas possibilidades. É desafiador.
É muito desafiador. Gente, eu não posso dizer para você que não é bom para nós, mães, principalmente quando nós estamos na agitação, nas correrias, nas tarefas, a gente quer ficar concentrado no que a gente está fazendo e tal. Gente, a criança na televisão o dia todo, a criança no celular o dia todo. Gente, para nós, olhando aqui pela nossa tarefa, para aquilo que a gente está fazendo, isso é muito bom, porque está nos deixando em paz. Então, olha só, mas será que aquela criança está sendo discipulada lá por quem? Por tantos e tantos homens e mulheres que estão posicionados nas redes sociais para trazer as trevas para dentro da sua casa, quando na verdade eu e você deveríamos estar posicionados para trazer a verdade da luz de Cristo. Então, é de se pensar, né? Então, será que a gente não vai ter uma outra oportunidade de fazer essas atividades? Será que aquele tempo com o nosso filho, de prestar atenção, de ir lá observar, de estar sempre vendo, trazendo limites e ensinando como se comportar, fazendo com que a criança também ela passe a perceber os erros que ela cometeu, as escolhas que ela fez e também as consequências das suas escolhas, porque tudo isso a gente tem que proporcionar para a criança. É um processo chato, desafiador, e às vezes a gente não quer, a gente sente no nosso coração, a gente não gostaria de estar permitindo, fazendo com que a criança passasse por aquilo, mas a gente sabe que é importante. Então, por isso que nós temos que estudar. É por isso que nós temos que pegar, manuais como esse, porque são manuais embasados na palavra de Deus, e nós vamos buscar ali, entender as coisas que estão acontecendo para que nós venhamos saber nos posicionar. Porque há um ataque espiritual muito grande em relação a essas coisas aqui. Então, há uma manipulação mental e uma manipulação espiritual. E eu quero que você escute bem isso aqui, Essa batalha não é apenas emocional ou comportamental. Essa batalha é sim espiritual. Nós estamos lidando com jogos que foram intencionalmente criados muitas vezes para alterar a mente e o espírito das nossas crianças. E a criança ela não vai entender, mas você vai. Então é você que vai entender para você conduzir a criança. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Então fica bem difícil, né, quando você vai querer ensinar a criança dizendo não faça isso quando você faz. É bem difícil, mas por outro lado também a criança tem que entender o seu espaço de criança e o seu espaço como adulto. Então, não é igualar a criança ali ao que ela faz. Existem situações e situações. E nós precisamos entender isso aqui. Então, existem jogos aqui, por exemplo, que vêm com essa intencionalidade de alterar a mente e o espírito das nossas crianças. Jogos com elementos de invocação de espíritos, presença de pactos com entidades, recompensas por matar, por destruir, por humilhar. Então, tem que prestar atenção a essas coisas que estão bem por trás, muitas vezes, agindo na sutileza. Simbolismo satânico, símbolos. Você tem que conhecer quais são os símbolos do satanismo. É isso mesmo. Você tem que conhecer, que é para poder você mostrar. E dependendo da idade da criança, você vai dizer, aquilo ali significa isso e isso. Quando você acessa isso aqui, é isso que você está trazendo para a sua vida. É isso que você está trazendo para a sua casa, para a vida do seu pai, da sua mãe. É isso que você quer falar a verdade. Então são símbolos satânicos, rituais e muitas missões ocultas que estão ali por trás, e nós temos que ter discernimento. Avatares com poderes espirituais que promovem falsa identidade. Então todas essas coisas aqui nós temos que estar bastante atentas. Então isso vai criar um ambiente espiritual de influência demoníaca. Então, o ambiente vai ficar propício aos ataques espirituais. E aí esse jogo, ele vai se tornar o quê? Um canal de discipulado, onde o inimigo vai moldando a mente, ou seja, a moldagem, a mente, o inimigo vai moldando essa mente, apagando a sensibilidade espiritual e bloqueando o ouvir de Deus e substituindo a voz do Espírito de Deus pela voz do engano. Tá perfeito, sem cinto. Meu Deus, gente, eu tô aqui servindo de consultora de moda, de mãe. Tô servindo de mãe, gente. Tá bom, tá certo. Ela tá se vestindo aqui, tá mostrando pra mim as roupas que cabem nela, que sabor não, quem aguenta. Então, você entendeu aqui? Se a gente não tem esse discernimento, a gente vai abrir as portas da nossa casa, não faz sentido isso.
Não faz sentido. As portas da casa estão abertas para os outros entrarem e fazer o que querem. Lembra do sonho que eu compartilhei ontem? Que eu comentei na live? Quem estava na live ontem viu. Então, a porta está aberta, então, tipo, o inimigo vai entrar, a pessoa estranha vai entrar e vai querer levar os nossos filhos. Opa, aqui não. Eu espero que seja assim na sua casa, porque eu também passo pelos meus perrengues, eu também passo pelos meus ataques, eu também passo pelas minhas situações. Não significa dizer que eu estou aqui ensinando para você e que há perfeição. Nós estamos caminhando junto, perfeição não existe. Em todo tempo, todos estão suscetíveis aos ataques espirituais. E o discernimento precisa vir para todos. Nós temos que ter sabedoria de como vamos discernir. Então, como é que esse ambiente espiritual, essa influência demoníaca e esse processo de discipulado ao reino das trevas acontece no mundo espiritual? Então, aqui, através do que a Bíblia chama de portais, ou seja, brechas legais. Nós mesmas abrimos, então os filhos abrem. Então tudo que nós permitimos entrar nos nossos lares que não glorificam a Deus vai abrir uma porta de acesso ao inimigo. É um portal, é uma iniciação, é algo que vai começar a trazer, sabe, uma possibilidade de um ataque maior. É aquela batidinha de leve que o inimigo vai dando sutilmente, como eu sempre falo, vai batendo na marreta, com a marreta na parede, fazendo aquela marquinha, aí traz um objetozinho para dentro de casa, uma música, um contextozinho ou outro. Essa aqui não tem nada não, isso é besteira. Mas todo mundo gosta, todo mundo assiste, todo mundo joga, isso e aquilo outro. Opa, presta atenção. Pede ao Senhor sabedoria. A Bíblia diz: quem quer sabedoria precisa pedir ao Senhor, porque Ele dá a todos que pede. Ele dá a todos de forma deliberada. Então Ele não vai limitar. Ele não vai limitar a sabedoria, é só você pedir. Então tudo que nós permitimos entrar nos nossos lares que não glorifica a Deus, abre porta de acesso ao inimigo. Simplesmente isso. Quem é a torre de vigia na sua casa é você. Então é você que tem que ficar atenta a isso aí, em nome de Jesus. E a mídia também, né? Desenhos, jogos, músicas, tudo isso aí tem sido a principal forma de transmitir novas mentalidades às crianças. Então as crianças acabam sendo doutrinadas sutilmente com ideologias, perversões e ocultismo. Então preste atenção o que está acontecendo dentro da sua casa. Muitas vezes do seu ladinho, às vezes no quarto do filho, que você deixa lá, tá quietinho, tá tranquilo. Opa, não tem essa não. Não tem essa de filho tá morando dentro da sua casa e ficar com a porta fechada porque é minha privacidade. Opa, quem quer privacidade vai pra sua casa. Muitas vezes você tem que ser um pouco aparentemente radical para poder você manter o controle, no sentido de não é assim de qualquer jeito não, porque senão já pensou? Aí o filho acha que pode ficar no quarto a hora que quer, com a porta fechada. Opa, não tem isso não. Não tem isso aqui não. Nós vamos respeitar os limites, a gente vai saber respeitar a privacidade, lógico, mas essa coisa de, o filho vai ficar 3, 4 horas trancado dentro do quarto o dia todo, parece que nem tá ali, fechado dentro do quarto, com tudo escuro, e lá só no celular, no notebook, no videogame. Tá errado isso. Deus não se agrada. Você está vendo o que é que seu filho está olhando? Preste atenção. Não deixa o seu filho vulnerável aos ataques do maligno. Não deixa. Em nome de Jesus Cristo, tá? Então tem aqui alguns casos reais que eu trouxe aqui de tragédias relacionadas a jogos. Porque muitos jovens envolvidos em massacres escolares, por exemplo, tinham históricos de vício em jogos violentos, em jogos satânicos. Eu sei que você já viu. Então tem aqui a história do massacre de Suzano, que aconteceu em São Paulo em 2019, onde os 2 atiradores eram obcecados por jogos de tiro, conteúdo sombrio, e um deles participava de fóruns sobre suicídio e morte. Então, olha só isso aqui. A influência, as consequências. O massacre também em Realengo, em 2011, no Rio de Janeiro, onde o assassino também era influenciado por conteúdos na internet que alimentavam ódio
e isolamento. E nos Estados Unidos, no Columbia, acho que é assim que deve ser, assim que fala, né? Em 1999, um dos massacres mais conhecidos do mundo. Os adolescentes jogavam compulsivamente o Mortal Kombat, né? O jogo do Doom também, acho que é assim que se pronuncia, gente. Esses ingleses aqui, pra mim, só Deus na causa. Então, muitos deles deixaram cartas, deixaram vídeos, deixaram diários que comprovavam como foram dominados por essa influência demoníaca e como eles alimentaram ideias de vingança, de morte, de autodestruição. E muitas vezes esse comportamento vem aqui com base em quê? No bullying que sofreu na escola, no ataque, na violência que sofreu dentro de casa. Então, como uma reação, olha o que é que o inimigo faz na mente dos jovens, das crianças, dos adolescentes e das pessoas, né? Que estão completamente vulneráveis. Olha, mães, assistam a série na Netflix. Gente, eu tô vendo muito falar dessa série. Eu não parei para assistir, mas eu tô ouvindo muito falar. A adolescência, ela traz muito sobre esse universo. Boa pedida aqui. Eu ia comentar mesmo. Tava lembrando de manhã sobre isso aí. Mas como também eu não assisti, mas eu tô vendo muitas pessoas, inclusive muitos pastores renomados que trabalham nessa área aí, falando sobre essa série. Então vale a pena dar uma conferida. Então, são jogos aqui como esses, né, desses modelos que eu trouxe aqui, dessas experiências, que criam tolerância à dor, a dessensibilização emocional e espiritual. Ou seja, perde-se a sensibilidade emocional, perde-se a empatia, perde a sensibilidade espiritual. Então, o mal deixa de ser mal. Então, morte vira diversão. Já pensou? Então, quais são os cuidados aqui que precisam ser tomados por você, mãe? Preste atenção. Você precisa fazer uma faxina espiritual e física também, né? No celular do seu filho, né? Nos dispositivos da sua casa. Presta atenção. Tem que ficar bastante atenta. Orar o Salmo 91 no quarto dos seus filhos todos os dias, conforme está sendo aqui instrução esse mês para você. E ungir os dispositivos, né? Isso aqui é ato profético. Você faz se você tiver fé, tá? Ungir o quarto, ungir o seu filho, ungir a mente, ungir com óleo e declarar limpeza espiritual. Não adianta você fazer tudo isso aqui como um ritual se você não tiver o posicionamento certo, porque você precisa conversar também com o seu filho, conversar com amor, gente. Não se conversa com amor com cinto na mão. Deixa eu falar isso pra você, porque vai gerar medo. Nunca vi dizer isso assim, vamos conversar aqui com amor, meu filho, com cinto. Não se conversa com amor com cinto na mão. Você tem que... E outra, não é você conversar uma vez na vida. Conversar com amor é você acompanhar dia após dia. Você ir observando o seu filho, você trazendo... Às vezes você vai falar com amor, seu filho vai vir com todo o horror do mundo. Respira fundo e se posiciona. Somente isso, porque falar com amor também não é ser frouxo, não é ser lerdo, não é ser mole. Falar com amor é você falar a verdade de maneira firme. É você explicar que a mente dos seus filhos é um campo de guerra. Inclusive, agora que eu me lembrei aqui, eu não consigo pegar esse livro para vocês agora. Porque existe o livro, tem um livro, lembra do livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha na Mente? Então tem também a versão, o campo de batalha da mente da criança, e tem também o campo de batalha da mente do adolescente. Eu tenho aqui, minha filha tem aqui, eu não me recordo, acho que é da criança ou se é do adolescente, mas vale a pena, é da criança, né? Olha, já gritou lá, é da criança, porque eu faço live aqui ao vivo pra ela, né? Só Deus na causa. Então, vale muito também você começar a trazer toda essa questão da leitura dos livros para poder você conhecimento da verdade, gente, vem pela leitura. Você vai acessar as verdades, você vai precisar se ferramentar, você vai precisar de se instrumentalizar. Então você tem que cuidar, gente, uma mulher que não lê, uma mulher sábia e posicionada, que não tem o hábito de leitura, desculpe aí. E outra, o que é que tem de conteúdo na sua literatura? Aí tem gente que vai dizer assim, eu só leio a Bíblia, porque a Bíblia tem toda a verdade, porque a Bíblia é isso e a Bíblia é aquilo outro. Agora deixa eu te perguntar uma perguntinha que Filipe fez para o eunuco. Entende tu o que lê? Você entende? Entende? O Espírito Santo me revela tudo. É mesmo? Deixa eu olhar para os seus resultados para ver, porque ou você está mentindo, ou o Espírito Santo está te revelando e você não está fazendo. Os dois,
Deixa lá, né? Fala a Deus. Então você precisa explicar que a mente, né, explicar para os seus filhos que a mente deles é um campo de guerra. Você precisa falar de guerra espiritual para os seus filhos. Você precisa ensinar sobre batalha espiritual para os seus filhos. Você precisa entender sobre batalha espiritual. Crente que não entende de batalha espiritual, que não sabe a posição de guerra, que não sabe as armas de guerra, que não sabe a armadura, que não ora por armadura espiritual. Desculpa aí, tem que ser discipulado de novo. Faltou discipulado lá na época que você aceitou Jesus. Então, há tempo. Discipulado é contínuo. Eu, quando estou aqui ensinando para você, estou discipulando você. Da mesma forma como os jogos discipulam os filhos, se não tomar cuidado. Então, presta atenção. Então, aqui uma outra orientação. Instale aplicativos de controle parental e monitore o máximo do que você puder. E coloque limites. Não deixa o filho, não tem essa não. Outra coisa, uma coisa que eu observo muito aqui é o seguinte. Quando o negócio está um pouco mais solto, há comportamento diferente. Quando tem uma regra, as crianças elas precisam de limite, por mais que elas não gostem. Eu já disse, nós não gostamos de limite. Nós não gostamos de regra. A gente segue porque a gente tem que seguir, que a gente já é adulto. Ninguém gosta, não é bom mesmo não. Não é confortável. É chato demais saber que se você chegar lá no seu trabalho 5 minutos depois do seu horário, é chato você saber que você vai ser completamente ali, tendo tirado ali um valor do seu salário, sei lá, a punição que vai acontecer é chato. Então, mas você tem que seguir aquilo ali, tem ou não tem? Tem regra que se você pudesse, você tirava. Tem leis que se a gente pudesse, a gente apagava. Quantas leis que a gente vê aí que a gente diz não faz sentido, mas a gente tem que seguir. Então, são aqueles sinais no trânsito, são aquelas sinaleiras que se colocam no lugar, que dizem, pra que colocar uma sinaleira aqui? Gente, e o que falar lá dos radares, né? Pra que radar aqui? Tá ali, a gente não gosta, mas a gente que não siga o radar que tá ali. Então, mesmo não gostando, a gente tem que seguir. Então, as crianças precisam entender isso também. O mundo é desse jeito, né? A situação da vida é desse jeito. Então, você precisa ter um controle. Aí agora é onde entra a questão, porque muitas vezes os pais não sabem. Os pais não sabem mexer, pede ajuda e preste atenção, porque por trás desses aplicativos, por trás desses jogos, muitas vezes tem pessoas que estão muito mais interessadas em educar os seus filhos do que você. Tem pedófilos do outro lado, tem pessoas que estão lá com uma intenção errada, jogos que os filhos estão lá jogando que só a misericórdia, né? Então, lembre que aquilo que o seu filho assiste, joga e ouve hoje, vai definir o homem e a mulher que ele será amanhã, tá? E lembre também que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Então vamos falar aqui para finalizar sobre essa transição. Como que você vai substituir os jogos perigosos e lidar com a resistência dos filhos? Aqui é onde está, isso é desafiador, exatamente. Então, até aqui, eu sei que o seu coração, ele está queimando aí de zelo, e o Espírito Santo, ele está te mostrando como você vai agir e a urgência que tem sobre isso aqui. Porque há uma aflição que paira nas casas, as mães, nós ficamos aflitas mesmo. Eu me pego nessa aflição, gente. Eu me pego muitas vezes nessa aflição, porque eu digo, meu Deus, me ensina o que eu fazer. Porque são situações particulares, são situações que você vai ter que ter uma intervenção, personalizada. E você precisa orar, e o Espírito Santo muitas vezes ele vai te dar uma direção em um sonho, ele vai te dar uma direção em um livro, em uma live, em uma conversa com outras mães. Por isso que você não tem que guardar seus desafios para você mesma, porque você fica com vergonha, com medo de achar, as pessoas aí acharem que você não tem autoridade na sua casa. Para com isso. Para com isso. Lembre que não existe um manual de mãe perfeita. Não tem como você ser uma mãe perfeita. Então vamos aqui falar de um ponto muito prático aí. Como é que nós vamos fazer essa transição? Como é que nós vamos remover esses jogos aí sem gerar rebelião, sem gerar resistência e até mesmo ruptura com os filhos? Agora, quando chega em um nível mais profundo, isso aqui é muito mais desafiador. Haverá resistência? Lógico. É normal? Mas você precisa lembrar, quem é a mãe? Você. Quem é a que tem autoridade? Você. A questão toda está aqui.
A autoridade muitas vezes já não existe dentro de casa. Então, agora quer impor autoridade, vai ser difícil, vai ser mais desafiador, mas é possível. É possível sim, porque os filhos muitas vezes, eles estão tão imersos nesse universo, que quando nós vamos ali retirar, eles se sentem abandonados, eles se sentem vazios, eles se sentem incompreendidos. É por isso que eu sempre falo, quando acontece essas coisas assim, em que muitas vezes a gente quer vir com punição, a gente quer vir com castigo, porque a gente foi ensinado assim. Preste atenção, toda rebeldia que a criança manifesta, que o adolescente manifesta, é um grito por ser amado, é um grito por ser acolhido, por ser discipulado, por ser ensinado. Ou seja, é a ignorância dele gritando: eu estou fazendo isso aqui porque eu não sei. É a natureza adâmica se manifestando. Então essa criança, esse jovem, esse adolescente precisa ser discipulado. E quem são os maiores discipuladores dos filhos? Somos nós, os pais. Não adianta você delegar essa função para mais ninguém. Você delega isso para a igreja lá na salinha das crianças, sei lá, a criança passa lá 1 hora, 2 horas, sei lá, mas o restante do tempo passa com quem? É com você. Então a sua vida precisa ser um discipulado para os seus filhos. Já começa daqui. Você precisa ser uma mulher irrepreensível para os seus filhos seguir o seu modelo, para que você possa estar trazendo essa cobertura. Você, o seu marido, né, a sua família precisa disso aí. Então você precisa ser estratégica, você precisa ser cheia do Espírito Santo nesse processo. Como que você vai ser cheia do Espírito Santo se você não ora, se você não jejuma, se você não lê a Bíblia, se você não busca conhecimento da palavra? Como que você vai ser? Não vai dar, né? Então, primeiro passo aqui, você precisa entender: conexão antes da correção. Então, antes de você arrancar tudo de vez, por exemplo, crie um ambiente de diálogo e empatia. Converse com seu filho, demonstre e faça o seu filho sentir que você está fazendo isso por amor. Não é tipo, eu tô batendo em você porque eu te amo. Gente, não tem congruência nessa fala. Que história é essa? Ah, eu tô te batendo porque é por amor. Ai, que negócio estranho de se sentir o amor, né? É uma forma de sentir amor estranho. Mas enfim, você precisa deixar bem claro para o seu filho o amor, a sua prática. O amor precisa ser revelado nas suas ações para com ele. Então você pode, por exemplo, aqui, como eu coloquei aqui, ó: filho, a mamãe ama muito você, dependendo da idade, lógico que você vai conversando aí, usando as palavras certas. Eu tenho visto que tem coisas que parecem que são só brincadeira, mas que estão fazendo mal para sua mente, para o seu espírito, para sua alegria, e eu quero te ajudar a ser livre. Ah, porque você é muito chata. Ah, porque você não sei o que. Tu ouve isso? Parabéns. Estamos no mesmo caminho. Porque são falas naturais. Principalmente dependendo do temperamento da criança, a criança vai se falar muito mais. Ok. Mas a criança gostando ou não, a verdade ela precisa ser dita. Então você precisa usar exemplos reais. Use, por exemplo, exemplos aqui como eu trouxe aqui. Você pode usar, dependendo do jogo que a criança está assistindo. Mostre vídeos curtos, testemunho, compartilhe com sabedoria. Mostre as coisas. Inclusive, você pode, até para trazer realidade para essa criança, dependendo do contexto, do que for, leve a criança para ambientes onde existem pessoas já sofrendo consequências em relação àquilo ali. É um choque de realidade que muitas vezes os adolescentes, os jovens e as crianças precisam ter. Meu Pai do céu, eita que minha mãe tá aqui, ela dizia isso: tô te batendo por amor. Eita Jesus, esse amor aí, mas libera. Segundo passo, é uma substituição estratégica que você precisa fazer. Não basta você tirar, você tem que substituir. Então veja, por exemplo, jogos saudáveis, educativos, alinhados com os princípios cristãos de construção intelectual. E muitas vezes eles não vão querer. Já começa daí. Ah, porque tudo é chato. Você só quer coisa chata. Ok. Não quer? Dê outras opções. Mas seja firme. Seja firme. Se você tá vendo, tal canal, tal youtuber faz mal. Você tá vendo? Tem uma ideologia contrária. A lei é clara. Não assiste e ponto. Então, por quê? Por causa disso e disso. Isso não é com autoritarismo. É explicando o que é, que conteúdo que aquela pessoinha traz, para trazer a realidade, o choque para ela entender, para a criança entender. Então, depois disso aqui, ela vai dizer: porque a natureza adâmica ela vai sempre querer se manifestar. Só que você tem que ser firme. Não é com grosseria, não é com grito, não é com ignorância, com arrogância. É com amor, instrução,
discipulado é feito com amor. Então, por exemplo, você pode ver alguns jogos saudáveis, educativos, jogos alinhados com os princípios aí. Você pode, inclusive, procurar ver jogos de raciocínio lógicos, aplicativos cristãos. Procura saber aí em outras pessoas. É muito vasto esse campo, né? Jogos de construção com propósito, jogos que desenvolvam criatividade, jogos que envolvam a música, prender a criança em algo, jogos de memorização, onde entra aí a cultura cristã, a cultura que você precisa trazer para o coração da criança, o evangelho que precisa ser ministrado no coração do seu filho. Então, o importante aqui é que você tenha controle e acompanhamento. Agora, o controle não é aquele controle de você estar ali, sabe, com uma coleirinha, como se fosse uma coleirinha no cachorro e você fica puxando para um lado e para o outro. Não, você precisa estabelecer esse controle na base, na compreensão, para que você confie que aonde o seu filho estiver, quando ele chegar a determinada idade, ele vai identificar. Ele tem que ter uma identidade tão clara que ele chegue lá, onde ele estiver, ele sabe isso aqui é errado, e é errado e ponto, independentemente de todo mundo estar fazendo ou não. Eu sei que isso aqui é errado, mas o começo, quando você está fazendo essa construção, dá um trabalhinho, mas é possível, é do cada trabalho. Então, os filhos, eles precisam saber que eles não têm domínio total sobre o digital, eles não têm. Então, quem governa a casa é você e quem guia você é o Espírito Santo. O terceiro passo é você buscar uma rotina saudável, né? Com equilíbrio, estabelecendo limites aí, horários, sem eletrônicos também, onde possa haver interação familiar, ter momento de leitura da Bíblia em família, orar junto com os filhos, criar atividades físicas, manuais, interativas, estar presente em todo esse processo aí. E se meu filho resistir muito? E se houver crise, choro, raiva, pranto e ranger de dentes? Eita, aí já tem um sinal claro, é um cativeiro, tem que haver libertação. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então tudo é lícito, mas eu não deixarei dominar-me por nenhum deles. Só que a criança não sabe fazer isso. Não recue, não recue. Identificou que seu filho está no cativeiro, procure ajuda, ore, jejum, permaneça firme. Então a libertação, ela não vai vir se não houver luta. Vocês estão em processo de libertação e vocês estão vendo o que é que está acontecendo. Então você precisa se posicionar. E por último, né, você precisa fazer declarações proféticas, gerando a palavra. Então, é necessário aí, muito bem aqui, ó, tem uma live que a Kátia fez ontem, que eu tô até pensando em convidar aquele rapaz para fazer uma live comigo também, para falarmos também, que tem algumas temáticas aqui voltadas para os adolescentes, não estou prometendo, mas eu vou entrar em contato com ele para ver se eu consigo trazer ele também para estar fazendo essa live aqui com a gente. Então, é muito importante você estar buscando pessoas. Deus levantou nas redes sociais homens e mulheres para estar trazendo assuntos ligados a públicos específicos, e você pode muito bem se associar com essas pessoas aí. Então, o desafio de hoje foi o que eu trouxe para você lá no Detox, logo pela manhã. Eu desafiei você a verificar todos os jogos instalados no celular, no tablet, no videogame do seu filho, fazer uma limpeza espiritual, remover tudo aquilo que incentiva violência, magia, feitiçaria, ocultismo, pactos, invocações de forças sobrenaturais, de desobediência, rebeldia, falsas ideologias, né, de identidade sexual e tudo mais, mentalidades que você diz assim de cara, meu Deus do céu, tá fora do contexto bíblico. Então você precisa conversar com seus filhos, explicar com sabedoria, com amor, que tudo que nós consumimos tem um impacto espiritual. Então precisa ensinar o princípio da vigilância espiritual e do discernimento, entendendo que essa é uma guerra silenciosa, mas nós fomos chamadas para guerrear essa guerra. Então nós fomos chamadas para guerrear no Espírito, com a sabedoria e com a autoridade em Cristo Jesus, e nós precisamos blindar as nossas casas, os nossos filhos nesta geração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amadas? Vamos finalizando por aqui. Vamos fazer uma oração para finalizarmos essa live, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, nesta hora, Senhor, nós estamos em Tua presença, Senhor. Nos apresentamos, meu Senhor, como mães, ó Deus, como intercessoras, como torre de vigia, Pai, na nossa casa. Espírito Santo, nós clamamos agora pela vida espiritual dos nossos filhos. Pai querido, nós reconhecemos, meu Senhor, que muitas vezes os nossos lares têm sido atacados por brechas espirituais, Senhor, por portas abertas, meu Pai, e o
inimigo tem entrado através de jogos, de desenhos, de entretenimentos que não te glorificam. Mas hoje, meu Senhor amado, nós nos levantamos com autoridade, com poder, com unção, com discernimento, Senhor, declarando a tua palavra na certeza de que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as forças espirituais da maldade, Senhor. E nós queremos aqui, Pai amado, revestida, Senhor, de toda a armadura completa, Pai. Eu quero declarar agora, Pai amado, que os nossos filhos pertencem ao Senhor. Meu Pai amado, entra agora, Senhor, com a tua luz, com a tua revelação sobre tudo aquilo que está escondido, Pai, nos celulares, nos tablets, nos jogos, meu Senhor, tudo aquilo que está escondido nos quartos, tudo aquilo que está escondido, meu Pai amado, sejam jogos, conteúdos, hábitos, ó Pai, comportamentos, meu Senhor, que ainda estão, Pai amado, sendo preparados para serem manifestos, meu Pai, comportamentos que já estão manifestos de rebeldia, Pai, ó Deus eterno, de angústia, de ansiedade, de depressão, tudo aquilo que está drenando a sensibilidade espiritual das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Nós pedimos a Ti, Pai, traga luz, coloque luz, Senhor, sobre cada situação, meu Pai, e queima com o Teu fogo, Espírito Santo, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Senhor, nos perdoa, meu Deus, nos perdoa por toda a omissão, por toda a distração, por toda a ignorância, meu Pai, nos dá olhos espirituais abertos, meu Pai, para que nós venhamos discernir o que os nossos filhos assistem, os jogos, meu Pai amado, que eles jogam, ó Pai, aquilo que eles consomem nas redes sociais, meu Pai amado, guarda a mente, o coração, Pai, os olhos dos nossos filhos, livra os nossos filhos da confusão, do medo, da rebeldia, da fascinação pelo oculto, Pai, lança por terra, meu Pai amado, toda a sede, toda a fome por ocultismo, meu Pai, em nome de Jesus, levanta nesse tempo, Senhor, uma geração santa, uma geração separada, ousada no Espírito, Pai, ó Deus eterno, porque esta é a geração, Pai amado, do avivamento. Nós cremos nisso, porque a Tua palavra, meu Pai amado, deixou bem claro, Senhor, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne, os jovens, Pai, as crianças, os adolescentes, todos vão participar deste grande movimento, e eis o motivo pelo qual o inimigo, Pai, quer paralisar, quer bloquear esses jovens, esses adolescentes, mas nós queremos declarar aqui como pai, como mãe, Senhor, nós queremos declarar, Pai, nesse tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que nós não permitiremos que o inimigo, Senhor, prenda os nossos filhos e mantenha os nossos filhos em cativeiro, porque nós estamos aqui para pagar preço, para orar, para jejuar por eles, para instruí-los no Teu caminho e para buscar, Pai, a nossa libertação pessoal, Pai, que cada pai, que cada mãe, Senhor Jesus, que está direta e indiretamente ouvindo esta live, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, e recebam sabedoria do alto, Pai, para orientar com firmeza, com amor, Pai, e que o Teu Espírito Santo venha ajudar cada um de nós, Senhor, a ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, Senhor, para que eles não venham jamais se desviar. Nós queremos declarar agora, Pai amado, em Teu nome, Senhor, que toda influência maligna, Senhor, cai por terra hoje, Pai, por causa da libertação, Senhor, do conhecimento que o Senhor trouxe, Pai amado, nesta live, em nome de Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo continue a ministrar no coração de cada pessoa, no coração dos filhos, dos pais, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora, Pai amado, que haja, Pai, fechamento de brechas, que haja posicionamento, que mães entrem em ação, Pai, e ao entrar em ação, essas brechas estarão sendo fechadas. Toda legalidade, Senhor amado, vem cancelar pelo poder do Teu sangue, Senhor, e que os nossos filhos venham viver, Pai, para glorificar o Teu nome, Senhor. Assim nós oramos, consagrando a Ti os nossos filhos e declarando, Pai, que todo ataque espiritual, Senhor amado, ó Deus eterno, que os nossos filhos estão enfrentando, o Senhor, Pai amado, vai trazer clareza, Pai, e discernimento para que essas mães são elas as libertadoras dos seus filhos, Senhor, e é que elas estão sendo treinadas, forjadas para isso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós lançamos agora as nossas vidas na Tua presença, e pedimos a Tua proteção sobre toda a nossa casa, em nome de Jesus, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus para todo sempre. Deus abençoe cada uma de vocês, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olha só, o meu já tem 14 anos e acho que é um homem. Me desafia, às vezes eu me sinto impotente. Pois é, não sei como introduzir esse ensino. Pois é, quando a gente não sabe, o que a gente faz? Senta para aprender. Vai dar certo, vai dar certo. Confia no Senhor e vai fazer os passo a passos aí e vai dar certo em nome de Jesus. Pede blindagem ao Senhor, sabedoria, todos os dias, sabedoria em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, minhas amadas, e amanhã nós nos veremos novamente. Shalom, shalom. Deus abençoe.